Qual a abrangência da salvação? Esta é uma pergunta fundamental que toca o cerne da fé cristã e nos leva diretamente ao caráter de Deus, que é amor. Ao examinarmos as Escrituras, vemos que está escrito que a salvação abrange todos os homens, um desejo manifesto de um Criador que não quer perder nenhuma de suas criaturas. A palavra de Deus em João capítulo 3, versículo 16 até 17 nos revela a motivação divina. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna, pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Este trecho é talvez o mais conhecido do Evangelho, e estabelece uma verdade inegável. O amor de Deus tem o mundo como alvo, e a provisão da vida eterna é feita através de Jesus para todo aquele que nele crer. A abrangência da salvação não é uma mera esperança, mas uma declaração explícita de propósito divino confirmada pelo apóstolo Paulo. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 até 6 encontramos: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. A clareza deste texto é notável. Deus não apenas deseja a salvação de alguns, mas de todos os homens, e a prova desse desejo é o mediador Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos, sem exceção. A palavra todos não pode ser diminuída ou limitada quando se trata da abrangência da provisão de Deus. O resgate foi pago, e o preço é suficiente para a redenção de toda a humanidade, desde Adão até o último homem a nascer. Isso demonstra que, no plano de Deus, o sacrifício de Jesus não foi uma solução parcial, mas uma obra completa e plenamente eficaz para a remoção do pecado. O apóstolo João reitera essa verdade em 1 João capítulo 2, versículo 2, ao afirmar que é por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. A vastidão desta declaração é colossal. Ela assegura que o sacrifício de Jesus não se restringe aos crentes daquela época ou aos que viriam depois, mas alcança o mundo inteiro. Essa é a base do Evangelho, a oferta é universal. Deus diz que deseja e providenciou salvação a todos, cumprindo sua promessa de que o Messias seria a luz para as nações. A misericórdia de Deus é estendida a todos os povos, línguas e nações, desde os confins da terra. A obra de Cristo na cruz é o ponto central da história humana, onde a justiça e a misericórdia de Deus se encontram perfeitamente. Talvez agora poderíamos mudar a pergunta e introduzir a variável humana. Então será que todos querem ser salvos? Aí reside a complexidade da interação entre a vontade soberana de Deus e a liberdade moral da criatura. Por culpa do pecado herdado da queda de Adão e Eva no jardim do Éden, não queremos nos sujeitar a Deus e seus conselhos. Nossa natureza caída nos leva a um estado de rebelião inerente, onde nós achamos que sabemos o que é melhor para nós. Mas será que sabemos mesmo? O ser humano, em sua autossuficiência, tenta ser o senhor de seu próprio destino, ignorando a sabedoria eterna de Deus. Essa rebeldia é um legado de nossa separação de Deus. O pecado não é apenas um ato isolado, mas uma condição que afeta nosso intelecto, emoções e vontade, tornando-nos avessos à santidade divina. Isso é fácil de verificar, pois cada um de nós olhe para sua própria vida e analise as escolhas feitas. Quantas vezes fizemos a escolha certa, a escolha que agrada a Deus e honra o próximo? E se achamos que foi certa, lá no fundo, no fundinho mesmo, será que não foi para beneficiar a nós mesmos, inflar nosso ego ou garantir alguma vantagem pessoal? A autocrítica honesta revela a natureza egoísta que domina o coração não regenerado. Nós somos por natureza rebeldes e não queremos nos sujeitar a Deus, porque somos soberbos e tolos a ponto de nos acharmos mais sábios que Deus. Deixamos de lado os seus conselhos e fazemos a nossa própria vontade, o que invariavelmente leva à dor e à destruição. A Bíblia descreve essa atitude de rebeldia com clareza. Veja como o Salmo capítulo 2, versículo 2 até 3, descreve a atitude dos poderes humanos contra o Criador. Os seus reis se preparam, e os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor e o rei que ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar do domínio deles, acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Este desejo de quebrar as correntes da lei e do domínio de Deus é a essência da condição humana sem Cristo. É uma insensatez que leva a criatura a desafiar o poder de seu Criador.
Mas se for assim, se a natureza humana está tão irremediavelmente inclinada à rebeldia e a rejeitar a Deus, quem vai escolher a Deus então? A resposta a esta pergunta nos leva a reconhecer a profunda intervenção da graça divina, que opera para além da nossa vontade corrompida. Para responder a esta questão crucial, primeiro temos que entender o seguinte princípio: a soberania absoluta de Deus. Ele não é apenas um espectador, ele é o autor e consumador de todas as coisas. A carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 11, ensina que todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Este versículo é a chave. Ele estabelece que a vontade de Deus é soberana, onipotente e eficaz. Tudo o que ele decide fazer é feito. Seu plano é eterno e imutável. Deste modo, a escolha humana não é o ponto de partida da salvação, é a resposta ao chamado de Deus. Deus, em sua soberania e graça, predestinou muitos para a salvação, mesmo o homem não querendo a Deus em seu estado natural. A predestinação é a garantia de que o plano de salvação não falhará por causa da teimosia humana. É a segurança de que o amor de Deus manifestado em Cristo alcançará aqueles que ele escolheu para si. Efésios capítulo 1, versículo 5 atesta: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. A adoção de filhos, a maior das bênçãos, não é uma conquista humana, mas um ato da benevolência de Deus. Da mesma forma, em Romanos capítulo 8, versículo 29, lemos: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A predestinação, portanto, tem um propósito nobre: nos conformar à imagem de Jesus Cristo, o que é o ápice da santificação. Ela é inseparável do conhecimento prévio e do chamado eficaz de Deus. Neste ponto, o coração do leitor pode se encher de indagações, e é natural ter as seguintes dúvidas. Primeira dúvida: como vou saber se sou predestinado? Esta é a pergunta que mais gera ansiedade e especulação. A Bíblia, porém, nos direciona para a fé e para a santidade como evidências de uma obra interna de Deus, e não para uma busca mística por um decreto divino secreto. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, nos lembra: o Senhor conhece as pessoas que são dele. E também, toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Ninguém sabe com certeza quem são os eleitos em um sentido definitivo, apenas o Senhor sabe os que são dele. A predestinação é um conforto para a igreja como um todo, garantindo que o plano de Deus não falhará. Mas para o indivíduo, o chamado é sempre para a resposta imediata da fé. A forma de saber se você está entre os chamados é examinar sua vida e suas atitudes. Se você tem fome da palavra, se seu coração se entristece com o pecado, se você confia em Jesus para a salvação e se esforça para viver uma vida de obediência, essas são as marcas de que o Espírito de Deus está operando em você. Dê o primeiro passo e creia em Jesus Cristo. A fé é o elo que nos une a Cristo, e a prova visível de que a graça de Deus nos alcançou. Segunda dúvida: mas e as pessoas que morreram antes de conhecer a Jesus? Esta questão, muitas vezes levantada, exige que voltemos ao princípio da aliança e da fidelidade de Deus. Todo descendente de Israel, o povo que Deus escolheu para revelar seu plano de salvação, tinha a promessa de um Salvador, o Messias. E todo aquele que, na velha aliança, se reconhecia pecador, oferecia os sacrifícios prescritos pela lei e esperava que Deus promoveria um meio de redimi-lo, está incluso no sacrifício de Jesus. Eles olhavam para frente, para a vinda de Cristo, assim como nós olhamos para trás, para sua obra consumada na cruz. Sua fé estava no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e no plano de redenção que ele revelara. Hebreus capítulo 11, por exemplo, é um capítulo inteiro dedicado aos heróis da fé que morreram antes de Cristo, mas foram aprovados por causa de sua fé. O sacrifício de Jesus tem eficácia retroativa. Terceira dúvida: mas e aqueles que não fazem parte desta descendência, que nunca ouviram o Evangelho? A resposta para essa dúvida envolve a justiça inquestionável de Deus. A Bíblia nos garante que Deus sempre julga com base na luz que a pessoa recebeu. Existe na palavra de Deus um trecho que fala das pessoas que não conhecem ou não conheciam a lei mosaica e, por extensão, a plenitude do Evangelho.
Romanos capítulo 2, versículo 12 até 15 explica que os gentios, que não têm a lei escrita de Moisés, mas que fazem naturalmente o que a lei exige, mostram que a lei está escrita em seus corações. A consciência deles e seus próprios pensamentos servem de testemunha e juiz. Lá diz que as pessoas que fazem por consciência o que diz a lei, mesmo sem conhecê-la, têm a lei no seu coração mesmo sem saber, e Deus as aceita mesmo sem conhecer a lei escrita. A lei moral que reflete o caráter de Deus, como não matar, não roubar, é universalmente conhecida. A natureza e a consciência são testemunhas dadas por Deus a todos os homens. Ninguém está sem conhecimento de Deus, pois a sua existência e poder eterno são claramente vistos na criação, como diz Romanos capítulo 1, versículo 20. O julgamento será justo, e a salvação está disponível a todo aquele que busca a Deus de coração, usando a luz que lhe foi dada. De qualquer forma, é fundamental aceitar que Deus faz as coisas como Ele quer. Ele é justo e amoroso e salva quem Ele tiver de compaixão. Lembre-se disto e descanse no caráter de Deus. Ele é o juiz de toda a terra, e Ele fará o que é certo. Nossa mente humana, limitada pela finitude, jamais conseguirá compreender a totalidade da sabedoria e justiça de Deus, mas podemos confiar plenamente em seu amor e retidão. Não há sombra de injustiça nele. Diante disso tudo, meu amigo, aceite que Deus está no controle de tudo. A provisão é universal, a eleição é soberana e a responsabilidade é individual. Não questione se você é predestinado ou não. A única atitude que agrada a Deus e que prova que você foi chamado é crer em Jesus. Creia e será salvo. Deixe de ser rebelde e se entregue nos braços de Deus, assim como um filho se entrega nos braços do seu pai. E confia que Ele fará de tudo para assegurar o seu bem. Aceite o convite que está pronto e impresso com seu nome pela fé. Aquele que vem a Jesus de modo algum será lançado fora. Tenho certeza de que não vai se arrepender, pois eu não me arrependo. A vida em Cristo é a única vida verdadeira. Se gostou do assunto, deixe o seu like e se inscreva para mais vídeos.